fico me lembrando que, não sei hoje como é que fazem, mas antigamente os desenhos animados, né? Eles faziam quadros, eles iam passando, e aquilo era um trabalho terrível. Então, é como se fossem quadros a nossa vida, aquilo que nós temos para viver. E quando a gente tem a percepção disso, então a gente passa a entender como o tempo é precioso. O tempo que não volta. Hoje, meio-dia, não vai voltar mais nunca. Teremos outras terças-feiras com meio-dia. Mas o já, o que é que o Senhor tem para fazer na nossa vida? A palavra, eu tenho dito aos irmãos que não é algo distante, algo para os outros, mas é para todos. Mas é preciso crer. E ter fé significa que tomamos posse daquilo que ainda não recebemos. E todo o nosso relacionamento com Deus é por fé. Relacionamento por fé. E esse relacionamento por fé, ele vai aumentando, à medida que abrimos o nosso coração e deixamos Ele agir na nossa vida. E aí então a gente começa a deixar de ter aquele olhar de distância. Um olhar de distância dizendo assim, o olhar dizendo assim, não, mas isso que esse cara está falando não acontece, nunca vai acontecer comigo. Acontece sim. Basta você querer. Basta você se colocar diante do Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus vivo, e reconhecê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Amém? E aí as coisas começam a acontecer. E nesse texto que nós vamos ler agora, que vai ter como base da nossa breve meditação, o apóstolo Pedro, ele é usado por Deus de uma forma tremenda, onde ele faz, não direi uma comparação, mas onde ele chama a atenção para o nosso comportamento, ou as nossas decisões, com as decisões daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. E eu acho isso muito importante. O apóstolo Pedro, disse Paulo, né? O apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos crentes da Ásia Menor. E nessa carta que ele faz aos crentes da Ásia Menor, ele ressalta as Escrituras como um objetivo de confrontar, essa palavra, confrontar os crentes com os descrentes, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos em todo o tempo. Quando eu falo olhos abertos, eu estou falando o discernimento espiritual, o entendimento espiritual, que é o Senhor que dá. Há uma grande diferença do discernimento espiritual para o discernimento lógico. Não tem nada a ver. Você pode até dizer, não, algumas coisas podem até acontecer sim, mas na realidade o discernimento espiritual é outra coisa, é o Senhor quem nos dá. E aí, como essa vida, ela passa tão rápida, o que é que a gente pode perceber? Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente começa a perceber o cuidado que Ele tem conosco. Ele provê todas as coisas. Agora, irmãos, apesar de todo o cuidado que o Senhor tem conosco, eu sempre chamo a atenção, isso não significa que não passaremos por lutas, passaremos sim. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. E quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele não está dizendo as pessoas, mas o sistema. O sistema é maligno. E o apóstolo Pedro diz aqui, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, ele diz assim: por isso a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado, aleluia. Assim, para vós, os que credes,
ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Aleluia. Irmãos, eu vejo isso como uma palavra muito forte e de um valor tremendo na nossa vida. E não podemos nos esquecer de quando ele fala descrentes, que nós fomos descrentes também. Então não é um olhar de separação, ou um olhar de eu sou melhor do que você, eu estou numa posição melhor. Não, irmãos, não. Porque o que tem que prevalecer na nossa vida é o amor. Não o amor como falam aí fora, mas o amor verdadeiro, um amor sem interesse. Pastor, existe esse amor? Existe. Mas a perfeição de tudo nós só encontramos em Cristo. Jesus Cristo, o homem, foi o único que pisou na terra sem pecado algum. Agora, nós podemos também dizer que esse texto, ele chama a nossa atenção para que façamos uma análise da nossa vida. Uma análise da nossa vida com o Senhor. Não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quantas vezes nós alcançamos objetivos, alcançamos coisas que desejamos, e quando alcançamos, chegamos à conclusão de que aquela sensação boa, ela passou, ela foi embora. A casa nova, o carro novo que chegou, uma viagem, então seja o que for. E o que é que o Senhor nos faz? Ele nos faz ter também a percepção de que nele passamos a ser templo do seu Santo Espírito, e não é resultado de esforço pessoal, mas é resultado do amor de Deus, da sua graça imensurável. E esse habitar do Espírito passa a operar na nossa vida de uma maneira extraordinária, porque ele só vem quando espontaneamente abrimos o coração para ele. É claro que alguém fala, Deus usa quem ele quer, mas tem que ser algo aqui de dentro. Então, irmãos, e aí a gente vai tendo essa percepção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então a gente vai tendo essa percepção, que eu tenho muito cuidado com isso, eu quero que entenda aquilo que eu estou falando. Eu não quero dar umas voadas não e me perder aqui não. Então, veja só, diante disso aí, não é? A gente vê que em Cristo Jesus, nós estamos determinados e não aceitamos nenhuma possibilidade de deixar de viver em submissão ao seu Santo Espírito. Sabe por que isso é extraordinário? Porque isso não é religião. Nós nunca pregamos religião aqui. A gente pode até falar em religião se for um estudo, alguma coisa, mas nós não temos uma religião para oferecer a você. Nós temos a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que mudou a nossa vida, que muda a sua vida também. Mas tem dias difíceis, pastor? Claro que tem. O senhor quer me dizer que o senhor tem dia difícil? Meu irmão, vem para cá. Dias muito difíceis. Dias que muitas vezes a gente, se pudesse, nem levantava, não é, pastor? A gente ficava lá. Mas o que é que nos move? É o Senhor, é a força do Senhor. Ele nos faz perceber da importância que o Senhor tem, daquilo que nós venhamos a fazer e a falar, no sentido de testemunhar da sua grandeza, do seu poder. Então nós colocamos a nossa total confiança exclusivamente em Cristo, na certeza de que jamais seremos esquecidos, jamais deixaremos de ser ouvidos, jamais deixaremos de ser respondidos, e jamais seremos envergonhados ou desprezados. Então, a experiência com Cristo, igreja amada do Senhor, ela tem que ser determinante, para que possamos viver uma nova vida. E essa nova vida, a gente não vai sair gritando pela rua, olhe para mim agora, eu estou vivendo a nova vida, não. A gente vai viver essa nova vida, e através das mudanças que o Senhor vai fazendo, vai tendo a percepção, mas aquele cara está assim,
Aquele cara que ninguém podia dizer nada, ele já respondia em tom de briga, já queria fazer alguma coisa. Agora anda arrumado, cabelo penteado, perfumado, com a Bíblia debaixo do braço, dando boa noite às pessoas, bom dia ou boa tarde, indo para a igreja, louvar e celebrar o Senhor. Só quem pode fazer isso é Deus, irmãos. Ele é trino e uno, Ele é perfeito e absoluto em tudo. E aí a gente vê o grande amor, a gente tem a percepção do grande amor de Deus, porque Ele, sabendo dos nossos defeitos, porque Ele conhece todos os nossos defeitos. Olha, irmãos, a gente não esconde nada dele, nenhum pensamento, nenhuma vontade. Não, eu vou pensar tão rápido aqui, que Deus não vai nem te perceber. Você que está pensando, antes de você pensar isso tão rápido, Ele já sabe. Por quê? Porque Ele está na eternidade. Ele é eterno, Ele é poderoso. Ele não é um computador. Não, computador é criação humana, porque o Senhor nos deu inteligência, sabedoria para isso. Mas Ele é o Deus eterno. Bilhões de pessoas, Ele conhece, Ele escuta a voz de cada um, Ele sabe o nome de cada um. E Ele criou cada um a sua imagem e semelhança, e somos únicos. Aleluia. A ciência há pouco tempo é que vem provar através do DNA. Então somos únicos. Agora, irmãos, o texto fala que os descrentes são como construtores loucos que rejeitam a Cristo, a principal pedra, a pedra angular. E por rejeitar a Cristo, diz o texto bíblico, não sou eu, mas o texto bíblico diz que serão derrotados e envergonhados. Então, Cristo será para eles o quê? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Porque os descrentes tropeçam na palavra. Na palavra. Aí eles dizem, mas vocês ficam naquela Bíblia antiga, que foi escrita há não sei quantos milhares de anos, e vocês ficam seguindo aquilo ali. Pois é. E aí, essa é a razão pela qual eles continuam caminhando no caminho da desobediência, porque eles não têm a palavra como princípio real para a sua vida. E quando eles rejeitam, quando eles se recusam a crer, eles estão fazendo o quê? Eles estão rejeitando o plano de salvação que Deus preparou antes de tudo ser criado. Por quê? Porque Ele já sabia o que ia acontecer. Mas o Senhor sabia também que nós, feitos do barro, podemos ser fiéis. Fiéis ao Senhor. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Então, é por isso, irmãos, que os descrentes, a Bíblia diz que estão destinados à perdição eterna por causa da incredulidade. Lembre-se mais uma vez, eu não estou falando de religião. Aí as pessoas dizem, mas eu creio. Então, se você crê, receba como filho. Receba Jesus Cristo como Filho unigênito do Deus eterno. Procure viver conforme os seus princípios, porque somente quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós somos plenamente satisfeitos em tudo aquilo que fazemos. Por quê? Porque somente Ele preenche o nosso vazio existencial. Aí mais uma vez eu digo, não podemos nos esquecer que lá atrás nós também fomos descrentes. E quando a gente lembra disso, nós devemos nos lembrar da responsabilidade que temos como discípulos de Cristo, de testemunhar daquele que é o nosso mestre. O que é que os discípulos fazem? Seguem os passos do seu mestre. Amém? Glória a Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que os pais procuram transmitir aos seus filhos a verdade bíblica. Procuram ensiná-los no caminho que é Cristo. Procuram educá-los, orientá-los, não somente para a vida na terra,
mas para um relacionamento com o Deus eterno. Para quê? Para que os filhos no futuro também tornem-se discípulos de Jesus Cristo. Agora, jamais nos esqueçamos, irmãos, que em Cristo nós entramos no reino da graça absoluta de Deus. Olha, em Cristo entramos pela graça dele, entramos no reino da graça absoluta do Deus eterno. Não é nem um mérito nosso. Depois que a gente faz tudo direito, tudo arrumadinho, tudo certinho, o que é que a Bíblia diz? Não passam de servos inúteis. Agora, a Bíblia nos mostra que em Cristo Jesus nós recebemos bênçãos especiais. Por que bênçãos especiais? Porque são bênçãos que só são dadas para aqueles que estão em Cristo. Aí eu cito Efésios, onde o Senhor nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, agora nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a igreja não pode ser do homem. Eu estava ouvindo ontem uma determinada emissora e a pessoa falando, fale aí os milagres que você recebeu na igreja tal. Não, irmãos, que tem que ser elevado é o nome de Jesus, porque não é a igreja que salva, não é a igreja que cura, é o Senhor quem faz isso. Então é preciso ter a percepção que o nome que tem que estar acima de tudo é o nome do Senhor. Aleluia, não é o nome denominacional, não é o nome da igreja, não é o nome dos pastores, não, irmãos. Então, nós estamos recebendo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, pensa um pouquinho, e se a gente não estivesse recebendo isso, hein? Como é que a gente estaria? Como estaríamos? Porque a batalha é grande, mas a grande diferença nessa batalha imensa é que a presença do Senhor, Ele vai à nossa frente. Ele diz que vai à nossa frente, está na nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, em cima, embaixo, em todos os lugares. E Ele faz o quê? Ele luta as nossas lutas. Nunca imagine que você é forte o suficiente para enfrentar o inimigo na sua própria força. Não, irmãos, não, é na força do Senhor, é no nome de Jesus. É por isso que a gente coloca o Senhor Jesus. Nós falamos com Deus, em nome de Jesus, e nós encerramos a oração em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, fazemos parte da família de Cristo. Como vocês sabem, somos seus filhos adotivos. Filhos adotivos. Então, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, quando a gente pensa nisso, o que é que a gente deve imaginar também? Que todas as coisas do mundo são passageiras. Vai passar, irmão. A batalha vai passar. A perseguição vai passar, irmão. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas nós temos a garantia de uma vida eterna na presença do Senhor. Agora, que Deus tremendo e maravilhoso, que Ele não vai nos abençoar somente quando a gente estiver lá, não. Ele já nos abençoa hoje. Ele já está conosco hoje. Por isso Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, aleluia, glória a Deus. Então nós temos o quê? Nós temos a proteção divina. Nós temos a proteção divina. Nós temos o cuidado do Senhor. É por isso, irmãos, olha, igreja, é por isso que a gente tem que conhecer essa palavra, tem que ler, tem que ouvir essa palavra. O que é que a Bíblia diz? O que é que o Senhor diz através do apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que o Senhor diz? O meu povo tem sofrido porque falta o quê? Falta de conhecimento. Porque, irmãos, sem o conhecimento da palavra, não há o discernimento espiritual. É a base. E nós observamos que estamos vivendo, olha, irmãos, estamos vivendo dias que eu não imaginei que iria viver. Nós temos visto aí toda a preparação para o surgimento do anticristo, que eu acredito que já esteja por aí.
mas nós não ficamos ansiosos, porque esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, estamos nas mãos do Senhor. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu vou dizer um para você. Bom, ou antes, ou no meio, ou depois, o que importa é que estaremos com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, nós precisamos o quê? Obedecer esses princípios. Agora, em contraste com os descrentes que rejeitam a Cristo e nele tropeçam, nós, povo de Deus, nós somos identificados por Pedro como um povo escolhido por Deus para salvação. Fazendo o quê? Levando a palavra de Deus em todos os lugares. Levando essa palavra a tempo e fora de tempo. Olha, irmãos, eu tenho dito que o nosso primeiro campo missionário é na família. Mas a gente fala de um modo geral. Mas existem situações que o cara não pode falar nada. Se falar é capaz de apanhar. O seu silêncio vai falar através do seu testemunho. Fique quieto, fique na sua. Às vezes quando chega alguém para mim e diz assim, pastor, eu não vou mais para as festividades da minha família, porque não vai? O que é isso? Não, porque lá é tudo diferente, eu não estou mais naquela. Peraí, meu filho, peraí, minha filha, é família. Vai lá como sal da terra e luz do mundo. Faz a diferença. Aleluia. Vai abandonar a família? Não. Agora você não vai mais se comportar como antes, porque agora você é diferente. No início vão zombar de você, mas depois, quando tiverem algum problema, vão chegar para você e vão dizer assim, olha, pode me fazer um favor? Leva lá para a tua igreja, pede para o teu pastor, pede para os teus pastores, pede para a igreja orar por mim. É ou não é? É assim. Por que vem isso? Porque percebem que há uma mudança, e essa mudança não é uma mudança que foi determinante pela pessoa, mas resultado do agir de Deus, amém? Então você não vai deixar a sua família. Tem um núcleo familiar, né? O cara casa, ele e a esposa formam um novo núcleo familiar. Aí eu digo assim, os pais continuam sendo os pais, mas agora são familiares. Eita Jesus! Tem mãe que chega depois falando comigo, mas é assim mesmo, são familiares. Glória a Deus. Porque os filhos não nos pertencem, gente. Os filhos não são nossos. São nossos no sentido que o Senhor nos deu para cuidar deles. Mas prestaremos contas diante do Senhor. Chegará o dia que prestaremos contas diante do Senhor. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Que esse amor tremendo do Senhor nos alcançou. E que através da sua graça, a nossa vida tem sido transformada. Consequentemente, a família. Sabe por quê, irmãos? A bênção, Deus diz assim, eu vou mandar a bênção para o marido. Para a mulher, não, a bênção vem para o marido e para a mulher. Aí o cara diz assim, olha, o Senhor me abençoou, eu vou assumir um emprego em tal lugar. E a sua mulher, não, ela vai ficar aqui. Aqui? Não é de Deus não, mano. Tem que ir logo. Não, depois de um ano eu venho buscar. Não, é para ir logo. Se não for, não é de Deus não. Pode escrever isso. Não é de Deus não, é para ir logo. Vai junto. Os dois são uma só carne. Pastor, eu sou solteiro. Então você é solteiro, Deus abençoe. Talvez Deus esteja separando alguém para você lá naquele lugar, não sei. Amém? Glória a Jesus. Agora, irmãos, vejam só. A família é o maior projeto de Deus na terra. Sim, irmãos. A instituição da família é o maior projeto de Deus na terra. Por isso essa batalha toda. O que é que a gente vê? A gente vê é como se fosse um programa bem ordenado para mudar a base da família, para desconstruir a família. Desconstruir. A família no modelo judaico-cristão foi instituída por Deus. O homem é o sacerdote, a mulher a fiel ajudadora. Homem e mulher no mesmo patamar. Não é o homem aqui e a mulher aqui não. Mesmo patamar aqui, com papéis específicos. Cada um com papéis específicos. Papéis específicos determinados pelo Senhor. Quando há uma inversão de papéis, vem um problema. Por quê? Porque a responsabilidade do sacerdócio é do homem. Não é o cara que vai gritar e vai dizer, é assim, não, rapaz, chega, senta, conversa.
vai dialogar, vai ouvir. A sua mulher é a sua fiel ajudadora. Ela é a sua fiel ajudadora. Não é outra mulher, não, é ela. A sua mulher é a fiel ajudadora. Amém? Então, meus amados irmãos, a instituição da família e a sua manutenção é ação divina. E Satanás, o nosso pior inimigo, ele age na tentativa de destruir a família, tentando fazer o quê? Sabotar os princípios bíblicos. Os caras dizem, princípios bíblicos, pastor, você ainda está nessa? Estou. E vou estar nessa o tempo inteiro, enquanto viver. Enquanto viver. Princípios estabelecidos por Deus. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque, irmãos, o que a gente está vendo por aí, o cara vai ler um texto bíblico, faz uma interpretação completamente fora do contexto, cria o quê? Uma heresia, e muita gente se desviando, por conta desses falsos mestres, né? Falsos pastores. A nova ordem mundial tem como um dos seus objetivos a destruição da família, nos moldes judaicos cristãos. Então, esse esforço maligno para que haja uma transformação, encontra uma reação. Qual a reação? Nos cristãos. É por isso que nós cristãos, no mundo inteiro, os cristãos têm sido perseguidos. Por quê? Porque nós somos a última barreira. Não. O menino nasce menino, a menina nasce menina. Não. Existe um Deus que é trino e uno. Não. Existe um Deus que tem todo poder. Existe vida após essa vida. Aí muita gente pensa, não, aqui acabou. Aí por isso que fazem tudo que não presta, ajuntam riquezas e quando vão embora não levam nada. Chegaram sem nada, vão embora sem nada. Aí o Senhor diz para a gente aqui, ajuntem tesouros nos céus, onde a traça não vai roer, os ladrões não vão roubar, onde a ferrugem não vai chegar. Então, nosso tesouro maior é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. E ao mesmo tempo, é nosso irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que vai de encontro a esses princípios. Nós temos que continuar proclamando que a família é bênção, proclamando a bênção da instituição divina. E ao proclamar essas bênçãos, nós temos que proclamar os seus princípios. Então nunca esqueça que isso precisa ser enfatizado sempre. A gente tem que enfatizar isso. Tem que falar. Tem que enfatizar. Amém? Tem que estar inculcando isso na palavra. Então o agir divino expressa o seu amor por todos os seres humanos. E esse amor tremendo e indescritível vem acompanhado da sua graça, que da mesma maneira é tremenda e indescritível. Aí, irmãos, nós não podemos esquecer da ordem divina. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Aí isso aí tem uma luta tremenda. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Mas como eu posso ser santo, se ao mesmo tempo eu sou um pecador? Aí você já sabe, a santificação, segundo o conceito divino, é separação do mundo. Ou seja, eu não vou aceitar tudo que o mundo oferece como normal e natural, mas que é contrário aos princípios divinos. Então nós temos o quê? Nós temos que rejeitar isso. Amém? A gente fala isso todo dia para vocês. Agora, nós somos também convocados para que andemos no temor do Senhor em todo tempo. Andar no temor do Senhor em todo tempo. Não é ter medo de Deus, mas é amá-lo com respeito. Irmãos. Irmãos. Olha, meus pais já estão na glória com o Senhor. Mas eu me lembro deles todos os dias. Posso dizer para você que nessa idade que eu estou, eu me lembro deles todos os dias. Dos conselhos, das orientações.
Mas eu sei onde eles estão. Eu sei onde eles estão. Sem sofrimento, sem dor, sem saber de nada que acontece aqui. Essa vida com Cristo vai nos levar a estar eternamente com Cristo. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuar em fidelidade ao Senhor. Mas eu vou concluir. Olha, irmãos, é muito fácil perceber os erros, as falhas do nosso próximo. É muito fácil. A pessoa vem aqui, fica em evidência. Mas é muito fácil perceber. É muito fácil. Mas a palavra não fala para a gente perceber isso. A palavra fala que é para a gente amar. E esse amor significa ajudar. Orar uns pelos outros. Ajudar sem qualquer interesse. Estava conversando ontem com meu irmão, né, que é advogado, e surgiu uma determinada causa. E quando ele foi analisar, não, isso aqui não está correto, não. Aí a pessoa lá, se você quiser ganhar dinheiro, tem que ser assim. Não é assim não que Deus diz. Aí é o quê? Fidelidade aos princípios divinos. Amém? A transmissão dos ensinamentos bíblicos, irmãos, deve começar na família. E que você peça ao Senhor para que possa fazer isso. Mas nós sabemos que, como eu disse agora há pouco, que há situações que isso é impossível. Então comece dando exemplo em amor e fidelidade. Obediência, consideração aos pais. Interessante que o Senhor bate na tecla da obediência, né? Então ore por sua família. E eu disse agora há pouco que há situações nas quais o silêncio fala através do testemunho. E é assim mesmo. Jesus é a nossa pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, jamais será desapontado. Pense nisso. Ore sobre isso. Clame a Deus para que você seja fortalecido, encorajado e capacitado, para que a sua família seja uma bênção ainda maior neste mundo que jaz no maligno. Amém? Não nos esqueçamos que o único perfeito foi Jesus Cristo, o homem. Não procure perfeição. Não procure para casar um homem perfeito, uma mulher perfeita, que você não vai encontrar. Mas que você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, quem é aquela que o Senhor preparou para mim? Você, meu irmão, e você, minha irmã, quem é aquele que o Senhor preparou para mim? Quando você vê, Ele vai falar com você, vai mostrar para você. Eu já disse aqui a vocês, e no dia que eu olhei para Damares, nunca tinha visto aquela menina. Eu disse: vou casar com aquela menina. Nunca tinha visto. E graças a Deus, porque o Senhor é fiel, Ele é justo e poderoso, e Ele tem bênçãos incontáveis para derramar sobre a sua vida através da sua família. Amém? Fiquemos todos de pé.